Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Propetec Podcast. Aqui a gente discute, explora temas cruciais para o sucesso do negócio, seja qual ele for, seja o tamanho que ele for e seja o segmento que ele for. E sempre nós trazemos convidados que traz aderência, que traz conteúdo e que traz experiência. Hoje, nada mais, nada menos do que meu conhecido de LinkedIn, Gessé Freitas. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, tudo bem? Tranquilo, Renato? E hoje nós vamos falar um tema bem peculiar, né? Na semana, eu acho que há dois podcasts passados, nós falamos sobre a questão da importância do líder e tal, né? Enfim. E hoje nós vamos falar o seguinte: um líder estratégico em transformação operacional e digital. Então, eu vou passar a bola direto para o Gessé. Gessé, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Formação, experiência, enfim. Conta um pouquinho para a gente, para ilustrar essa nossa conversa. Então, tá bom. Uma boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Gessé Freitas, já atuo com essa parte de tecnologia, parte operacional, já há mais de 20 anos. Então, a minha trajetória sempre foi pautada, sempre muito em cima realmente de transformações, né? As empresas onde eu passei e as possibilidades que me foram elencadas, digamos assim, se apresentaram em transformações realmente operacionais, em transformações digitais, onde eu aprendi que uma não vem sem a outra, né? No dia que a gente vive hoje, no dia a dia que a gente trabalha, né? Ou seja, hoje a gente está sempre com o celular na mão, está sempre com um telefone, está sempre com um notebook, depende da mídia digital, depende de uma estrutura, né? Digital de transformação também, está dependendo sempre de páginas, dependendo sempre de estruturas de marketing, dependendo de Instagram, de WhatsApp, quem trabalha com vendas, né? Muito disso também. Então, sim, assim que hoje, a própria questão da mídia impressa também passa pela questão da mídia digital. Então, a minha trajetória de vida hoje, a minha formação hoje, me caracterizaram, me trouxeram até aqui, né? Nesse cenário hoje, onde eu atuo como um transformador, né, digital, transformador operacional, e isso não fica atrelado, né? Somente a parte onde a gente fala de operações, não é somente o processo da parte operacional, ou seja, o operacional em todos os setores, né? Operacional na parte fiscal, operacional na parte financeira, operacional numa parte de PCM mesmo, né? De produção, de manutenção, a parte de engenharia de produção, na parte de departamento pessoal, ou seja, hoje, essa transformação operacional hoje, que eu me posiciono, ela pode ser executada em qualquer área da empresa, né? Então, hoje, as minhas formações de carreira hoje, né? Hoje eu possuo 8 MBAs, tenho mais 3 em formação também, são planejamento tributário, auditoria, contabilidade, gestão de pessoas, né? Gestão de projetos, liderança estratégica. Então, assim, todo esse know-how, né, de 20 anos de carreira já me trouxeram realmente até aqui para que isso possa hoje trazer, né, essa tão sonhada transformação e que isso venha atrelado a sucesso, atrelado à lucratividade, atrelado à redução de custos. Trabalhamos, né, bastante em cima de redução de custos quando a gente revisa processo. Então, é isso, Renato. A importância, eu tenho, hoje eu tive 2 momentos. O primeiro foi um meme que eu vi no Instagram, antes de você, como que é? Antes de você automatizar, revise seu processo. Perfeito. E aí tinha um cano, assim, o cara tava... Aquelas gambiarras, né? Exato. E aí o outro, que
que me chamou a atenção, eu estava lendo agora na hora do almoço que, por incrível que pareça, existe uma grande aceitação das empresas para automações e a utilização de IAs. Então, é bem interessante essa leitura. E me chamou a atenção, porque, na verdade, eu tenho visto que existe uma grande parcela da população, de um modo geral, que ainda não se deu conta que o negócio tá rolando. E a gente, eu não sei, assim, a gente até montou um grupo para falar sobre isso, né? Que a gente tem lá, enfim. Mas tem uma galera que está totalmente desconectada. Já estava desconectada. Sim. Enfim, eu trabalhei numa época no Sebrae que o cara falava, eu perguntei pro cara assim, lá em 2010, lembro até hoje, por que você tem computador? O cara falou assim, porque a hora do lado tem, eu tenho que ter. Mas você usa para quê? Para ver o Orkut? É verdade, é verdade. Para usar MSN? Isso é velho, hein, bicho? É verdade. ICQ? Você lembra do ICQ? Sim, ICQ. Bate-papo da UOL. E aí o que acontece? Isso eu estou falando 2010, minha trajetória no Sebrae foi até 2012 para 2013, eu ainda me deparava com isso. O cara não sabia digitar no Word. Não, tem uma empresa que eu operei, que quando eu entrei na empresa, a central de telefonia era mais velha que eu. Para você ver. Então, assim, a transformação digital começa por aí, né? Mas assim, a gente dá risada, mas assim, é pura realidade. É pura realidade. Né? É pura realidade. Então, assim, não é nada, é assim, bicho, eu uso o chat GPT para automação, para revisão, para um monte de coisa. Sim. Eu criei Pode falar. Não, uma coisa o que acaba caindo para mim no dia a dia, né? É assim, como utilizar o chat GPT, né, para poder melhorar os processos, né? Tá, ok, perfeito. Eu quero usar o chat GPT. Tá, ok. Como é que é o teu processo? Não sei. Não, eu coloquei hoje, eu fiz um post hoje colocando assim, para fazer um gestor de projetos feliz, não atrase, não suma com as anotações as, is, né? Sim. Que é o antes. Sim. Porque eu não vou conseguir fazer o depois. É verdade. Você vê aquele monte de rabisco, aquele monte, vai para cá, o cara explica como que você faz, às vezes ele não sabe como ele explica. Então, exatamente. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá falando, né? Tá dentro do contexto. Vamos fazer o seguinte, claro, ó. Claro. 8 horas da manhã, tocou a sirene aqui dentro da empresa para todo mundo entrar. Eu vou seguir você, eu sou sua sombra. O que você faz? Você entra, eu vou anotando. Esse é seu processo. Exatamente. O que você faz? Vamos desenhar. Desenhar, você entende. Não tem como automatizar. Não, eu dei muita sorte, né, na minha carreira, assim. Trabalhei com pessoas muito experientes, né, digamos assim, né, já de avançada idade, mas muito experientes. E uma vamos dizer assim, né, das piadas históricas, vamos dizer assim, né, da vida empresarial dele, assim, que ele contando que numa das empresas que ele trabalhava, né, o faturista precisava emitir a nota fiscal nas 4 vias, a branca, a azul, a verde e a rosa. Era batida a máquina, ponto. Era isso que tinha que fazer. Tá, legal, tranquilo. Determinado dia, passaram por uma revisão de processos, passaram por tudo mais, beleza. Então, acabaram eliminando algumas guias, né, da estrutura toda, né, do fiscal, né, que emitia a nota, tudo mais, que datilografava a nota lá. Mas só que passou o tempo e continuaram comprando aquele bloco.
E um dia ele revisou o custo. Digo, tá, mas por que esse bloco está custando tão caro se ele tem que ter uma folha a menos? Ou seja, né, a cada 3 blocos, um bloco era praticamente jogado fora, né? Aí foram falar com o faturista. O faturista já tinha seus quase 40 anos de empresa, já estava se Empresa. aposentando, tudo mais. E aí, por que tu continua fazendo isso? Isso o quê? Datilografando, comprando bloco e tudo mais? Sempre foi assim. E o sempre foi assim, ficou assim. Então, ou seja, não basta mudar o processo. Tu tem que acompanhar, tu tem que medir o É, processo, tu tem que criar é, indicadores do processo, tu tem que revisar o processo. Ah, e uma das coisas que quando alguém fala para mim assim, ó, eu preciso entender minha empresa porque não está dando lucro. Eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar uns 4 anos e entender, ou 5 anos, quantos anos tem sua empresa? Veio de quem, para onde vai? Explica para mim. Aí ele explica, era do meu vô, depois passou para meu pai, e agora meu pai está passando para mim, mas tem uma resistência muito grande, enfim, não sei o que e tal. Aí que a gente entra na questão da cultura. Não estou falando que tem que mandar esse cara embora, esse não, faturista de 40 anos. Coloca ele em outro processo. tem que treinar. A verdade é Treina ele, treinar, treina acompanhar. ele. Hoje muito mais. Isso a gente está falando assim. Eu estou falando contigo aqui, conversando sobre, né, um contexto histórico, digamos assim, de mais de 60 anos. Mas eu tenho aqui na minha cidade um armarinho, né? Ou seja, aquelas lojas que vende tudo, digamos assim. Não é os 1,99 da vida, é uma loja que realmente vende tudo. Se tu procurar barbante, tem barbante. Se tu procurar bota de pescador, tem bota de pescador. Se procurar rede, tem rede. Se tu procurar uma porcelana cara, tem uma porcelana cara. O nome é Casa Central, né? Ou seja, uma das casas mais antigas aqui da cidade, quiçá do estado, né? Aqui conosco aqui. E lá, uma das coisas que eu uso como exemplo, né, de transformação digital, assim, é uma estrutura que, assim, eles foram a primeira loja na minha cidade, em Rio Grande, a implementar a nota fiscal eletrônica. Com toda a mentalidade que hoje, 2024, ainda não aceitam cartão de crédito, eles preferem operar com cheque e não cartão de crédito, eles faturam e venda à vista. É só, opera com cheque empresarial, acabou. Cartão de crédito não opera. Entende? Então, assim, mas foram os primeiros a aderirem à nota fiscal eletrônica, foram os primeiros a não ficarem com problema numa parte digital de Receita Federal, foram os primeiros a estarem, né, na dianteira, e é um exemplo que eu dou. Eu digo assim, se uma das lojas mais antigas da cidade ou do estado, né, adequou o processo dela, a estrutura de ter um sistema RP, cadastrar os itens, cadastrar as NCMs, verificar a correta tributação, emitir a nota fiscal eletrônica e ela validar, hoje tu não encontra barbante em qualquer local hoje, tu encontra lá, entendeu? Assim, então, são coisas que eu digo, não depende de, como é que eu te digo, somente da cultura em si, depende do querer do empresário também fazer. Ou seja, ele quis fazer. Então, a partir do momento em que ele quis, ele disse, cara, agora basta, eu vou mudar essa cultura. É claro que ele manteve resquícios e manteve coisas dele. Ou seja, eu costumo muito identificar assim, uma empresa, ela é extensão da personalidade do empresário, tá? Se o empresário tem uma personalidade fechada, a empresa vai ter a mentalidade fechada, é fato. Não é à toa que a gente fala que é pessoa física e pessoa jurídica, é pessoa. Então, ela tem uma cultura, ela tem uma ideologia, ela tem os seus valores, mas isso, quem dita os valores da empresa no primeiro momento? Isso também é transformação, sabe? Quem dita? É o empresário. Ele vai dizer que ele tem como valor a questão da honestidade, como valor a questão da transparência. Ele vai dizer que ele tem como missão fazer com que a empresa dele seja a melhor. A partir disso, tu já começa a identificar a personalidade dessa empresa. E a partir disso, ou seja, quando tu identifica aquilo, identificou a personalidade da empresa, tu identifica a personalidade da pessoa por trás da empresa. Automaticamente diz assim, cara, essa empresa, a cultura não muda. Não muda por quê? Aí vem a resposta. Você quer mudar?
Não. Então, a empresa também não vai mudar. Agora, esses dias eu estava prestando uma mentoria e diz assim, são duas condições, ou muda por amor ou muda por dor. Entendeu? A dor do empresário é falta de caixa e prejuízo. Fechou, entendeu? Mudar por amor hoje numa empresa, a gente está falando assim, se eu te disser que mudar por amor numa empresa hoje vai ser uma coisa altruísta, movida por boa vontade, eu estou sendo muito utópico. Eu acredito que a gente não vai encontrar hoje nenhuma empresa hoje que esteja mudando por amor. A grande verdade é essa. E uma das verdades que eu posso falar contigo que comprova é a última propaganda da Nike, aonde ela diz, ela pergunta, entendeu? Ali aquela pergunta fatídica delas, tá? É errado eu querer vencer? É a Nike cansou, entendeu? Ou seja, assim, na verdade, assim, a Nike viu um movimento de mercado aonde eles estão, o determinado público da Nike está cansado de ver propagandas que levem tudo para o outro lado. Tudo que deixem de ser o que você é. A Nike não chegou onde a Nike é se ela não tivesse garra, persistência, perseverança, mantivesse a identidade, mantivesse respeito próprio. E acontece o que hoje? Acontece que hoje as empresas não estão mudando por amor, estão mudando por uma leva de mercado. Isso é fato, entendeu? Todo mundo almeja lucro no final. A dor do empresário é lucro. Então, nos trabalhos que eu procuro fazer, os trabalhos que eu presto, eu costumo dizer assim, tu tem duas opções para gerar lucro para ti. Ou tu compra bem, ou tu começa a olhar para dentro da tua empresa e começa a mexer nos teus processos, começa a revisar como é que está a tua empresa, começa a ver tua parte financeira, entendeu? Para isso tem, né, a questão do diagnóstico, a questão do bate-papo, da conversa, porque é daí que parte a transformação. A transformação pode acontecer de qualquer momento, de qualquer lugar, entendeu? Por exemplo, uma empresa está tendo muita devolução, digamos assim, né? Tá, ok. Tá, mas está tendo muita devolução por quê? Aí tu vai analisar as devoluções. Eu estava conversando esses dias também. Eu digo, a empresa está tendo muita devolução. Quanto de devolução a empresa está tendo? Mediu a quantidade de devoluções? Não, não medi a quantidade de devoluções. Mede agora. Ah, deu 30% de devolução. Caramba, está muito alta. A cada 100 vendas, 30 são devoluções. O que está acontecendo? Aí vai investigar o que está acontecendo. Ah, as devoluções são por problema de tamanho. Tá, mas de quais itens nós estamos falando, né? De quais tênis ou de quais estamos falando de devolução? Ah, está falando do tênis da marca X. Ok, perfeito. Revisa o processo. O que foi feito quando essa mercadoria chegou? Não, a gente só recebeu. Tá, perfeito. Vai lá na caixa e olha a caixa da mercadoria e olha o tênis que está dentro da caixa da mercadoria. Identificou-se que o tênis que estava na caixa era menor do que o que estava na caixa do tênis. Então, um pequeno ajuste no processo de conferência de mercadoria na entrada da nota, ou seja, no processo em si, digamos assim, recebe a mercadoria, pega a nota fiscal, confere a mercadoria, bate com a caixa, bate com o número, fechou a estrutura toda de unidades e o valor, está tudo certinho ali, libera para o fiscal fazer o lançamento. Simplesmente se cortou um processo, né, de fazer ali uma auditoria de recepção, digamos assim. E a partir disso se gera um problema lá no comercial, lá nas vendas. Aí até esse momento a empresa já faturou, já pagou imposto, está recebendo denúncia em marketplace, está recebendo negativa de devolução, está tendo que fazer logística reversa, gastando novamente, e depois pergunta, cadê meu lucro? Percebe? Então, assim, é aquela coisa, né? Eu costumo também utilizar bastante a técnica dos 5 porquês, né? Ou seja, assim, a gente vai, cara, vai na raiz do problema, né? Chega para conversar com quem está fazendo a estrutura, né? Ou seja, o empresário, por que está recebendo devolução? Ah, tô recebendo, não sei por que eu estou recebendo devolução. Tá, vamos começar a investigar o problema, então. Por que está recebendo devolução? Ah, devolução eu mapeei porque o produto está com tamanho errado. Por que está com tamanho errado? Ah, está com tamanho errado porque foi despachado errado. Aí tu vai conversar com o cara que é o despachante lá, o cara que faz a expedição. Não despachei errado. Eu despachei o tamanho que pediu. Tá, perfeito, ok. Aí agora despachou com o tamanho que pediu, mas por que ainda teve devolução? Ah, porque, na verdade, não foi o brinde que se pediu, ou foi a situação, ou não foi a experiência do cliente e tudo mais. Quer dizer, então tu começa a investigar.
Tem N situações para que a gente tenha uma devolução numa empresa. E o que todo mundo quer é não ter devolução. Ainda mais, quando a gente fala de transformação operacional e transformação digital, uma das áreas que eu atuo bastante é a questão de levar empresas para o mundo online, né? Ou seja, levar empresas para vender mais. Né? Então, assim, só que em determinado momento, uma empresa simplesmente não se dedica à parte de gestão operacional. E o que eu digo na parte de gestão operacional? Tu não destaca ninguém para cuidar dos clientes que estarão vindo de uma nova área de negócios, tu não destaca ninguém para estar conferindo mercadoria, né? Ou seja, mas como que a minha empresa, que é pequena, pode entrar e pode vender na internet? A tua empresa pode entrar e vender na internet sendo pequena, desde que ela tenha os processos definidos. E os processos definidos, eles têm que acontecer como? Foi cadastrado no Marketplace, fez o processo, fez a abertura, tá tudo certo, né? Ou seja, a parte fiscal e financeira tá correta? Beleza. Teu estoque tá certo? Não, meu estoque não tá certo. Para o processo. Não precisa nem continuar, porque se o estoque não tiver certo, o que está sendo apresentado pro consumidor final vai estar errado. E aí então, tu vai ter uma devolução. Mas aí, eu não sei se para mim, que, de novo, vou deixar bem claro como eu sempre deixo. Eu sou um eterno aprendiz, fazer essa ressalva, sou um eterno aprendiz. Mas será que é tão difícil começar pelo errado? E não fazer o certo? Tu diz, como assim, começar pelo errado? Não, o cara não faz a coisa certa, não delega a coisa conforme tem que acontecer. A empresa vai crescendo, vai para o marketplace, tem um monte de reclamação, é bloqueado lá na empresa que mais vende do planeta. E aí? Vai indo? O que eu digo assim, uma das etapas do meu trabalho é levar também esse bate-papo com o empresário, aonde eu também oriento ele a olhar para a parte humana, né? A parte de gestão de pessoas, tá? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando uma empresa sai da barriga do balcão para dentro de um e-commerce ou dentro de um marketplace, nesse momento ele tem que começar a pensar, e eu não gosto muito de trabalhar com termo fora da caixa, né? Eu digo assim, tem que começar a trabalhar com novas ideias, tá? E as novas ideias são: quem vai cuidar da estrutura do meu e-commerce ou do meu marketplace? Quem vai cuidar disso aqui? Vai ser a vendedora X, vai cuidar disso aqui. Perfeito, legal. Passa 5% a mais de comissão de vendas em cima do que for tratado para ela. Não, mas aí vai ser um absurdo. Olha só, faz um comparativo comigo aqui. Tu vai pagar entre 18% a 25% pro marketplace de vendas, de comissão de vendas. É isso que tu vai pagar. Entre 18% a 25%. Tu vai pagar, muitas vezes, um frete rateado. Só que tu te esquece o seguinte, tu só tá colocando a mercadoria lá dentro e aproveitando aquele mundão de coisa lá para poder vender. Só que tu tá te esquecendo quem vai buscar no estoque, tu tá te esquecendo quem vai embalar, tu tá te esquecendo quem vai ter que mexer e tirar o pó, colocar uma lembrancinha para melhorar a experiência do cliente, tu tá te esquecendo quem é que vai ter que preparar a mercadoria, quem vai ter que tirar a nota fiscal, tu tá te esquecendo quem é que vai ter que levar no correio ou atender a transportadora. Tá te esquecendo aí do principal, vamos pensar assim, tá? Receber o pedido, analisar e muitas vezes ter que fazer contato com o cliente. E essa pessoa não vai ganhar nem 5% a mais. Não, mas já é vendedora. Eu digo assim, sim, é vendedora física. Não é vendedora online. Ela não tem trato. Ela não sabe como operar dentro, né, dos marketplaces, não sabe operar dentro do e-commerce. Ela não recebeu um treinamento de como receber uma pessoa que vem com uma dúvida. Aí é bacana a gente conversar sobre isso, porque daí depois vem uma outra situação que diz assim, vamos botar um chatbot. Vamos automatizar o atendimento. Eu digo, perfeito, vamos automatizar o atendimento. Automatiza. Faz o processo automatizado. Ok. Aí a gente é extremamente ágil em atender em 5 minutos, ou seja, extremamente eficaz em atender em 5 segundos. E quando existe uma pergunta que não tem definição padrão, cai para o atendente. Uma, não tem atendente que responde, e a outra, o atendente não sabe responder e nem o bot saberia responder. E mesmo se fosse inteligência artificial por trás, se não houver um treinamento muito, muito interessante, um treinamento muito grande,
não vai saber responder também. Aí eu faço a seguinte interlocução. Digo assim, preciso de um tênis Olímpicos 42 preto. Olá, tudo bem? Meu nome é tal, sou atendente, assim, assim, assim. Ok, temos o tênis no estoque. Perfeito, legal. Aí faz todo o processo de atendimento. Eu tenho uma dúvida. Pois não, vou responder sua dúvida. O tênis é costurado ou é colado? Ponto. Acabou aqui. Matou a estrutura. Não tem mais. A partir de agora é passar para um atendente. Aí o atendente vai ter que ir lá dentro revisar se o tênis é colado, se o tênis é costurado, aquela coisa toda. Só que quando cai lá, aquele atendimento parou naquele momento ali. Não, o fluxo parou, vou passar para um atendente humanizado e, a partir daquele momento ali, o que se segue? 5, 10, 15, 45 minutos, e aí tu perde aquela venda que estava quase concluída, porque a pessoa vai ficar procurando em um outro local, e automaticamente, se ela for respondida mais rápido em outro local, ela vai comprar em outro local. Então, não basta só a comodidade. Eu quero ter o meu e-commerce funcionando 24 horas, vendendo 7 dias por semana. Pô, perfeito, é legal, quero aumentar as minhas vendas aqui. Mas como está a tua parte operacional? Como está a tua parte do teu RP? Né? Como é que está a tua questão dos teus impostos quando tu vai vender para outro estado? As pessoas não se alertam disso, digamos assim. Né? Recebo pedidos de, quero fazer meu e-commerce. Beleza. Teu sistema RP está parametrizado para vender para Santa Catarina? Não. Eu só vendo para dentro da cidade. Então, como é que eu posso te ajudar? A partir de agora, a gente tem que começar uma transformação digital. Sim. Tem que começar um trabalho de treinamento. Eu tenho até um case, assim, para explicar bem rapidinho para vocês. Tem uma farmácia na região de Marília, que na verdade é de um conhecido. E aí o que acontecia? Ele tinha duas farmácias em Marília e quatro farmácias na região, em cidades menores. Em Marília é 014. Então, o que acontecia? Ele tinha um atendente no computador que não atendia, ou no celular que não atendia. Ele tinha, nas 6 redes, ele tinha 6 pessoas para atender e não atendia. E aí, um dia, eu tinha minha história de pandemia, foi que eu abri uma empresa de segmento de farmácia, de teste Covid e tal. E um dia, visitando ele falou assim, rapaz, eu tô com um problema que eu não sei como resolver mais. O entregador, às vezes, fica parado, a cidade é desse tamanho, e eu não consigo. Eu falei assim, conselho, a gente não dá, conselho a gente vende. Então, assim, além de ter a minha empresa, se você quiser, eu posso prestar uma consultoria para você. Eu resolvo isso num minuto. Aí ele falou assim, mas como? Deixa comigo. O que eu fiz? Em Marília, onde ele, na matriz, na loja onde ele fica, na farmácia onde ele fica, eu montei atrás uma central de atendimento com 3 computadores, com celulares. E ele atendia, bom dia, de onde a senhora é? 100% humanizado. Sim. Mas só que tinha o atendimento. Aí no backstage tinha o quê? Tinha uma farmacêutica que só dava respaldo para essas 4 vendedoras. Sim. Então, às vezes, o cara tinha um problema técnico lá. Mas esse remédio aqui, ele pode ser para isso? Aí o que acontecia? Como o WhatsApp ficava centralizado essa vendedora também, essa farmacêutica também era vendedora, automaticamente passava a bola para ela. E aí ela respondia de forma técnica. Sim. Eu vou encaminhar para a farmacêutica responsável, ela vai te explicar de forma técnica. Pronto, resolvi o problema. Ele falou assim, e agora ele fala comigo, eu não tenho espaço para colocar mais 2. Eu estou precisando de entregador e não tenho. E aí ele falou assim, bicho, a única coisa que eu vou falar para você é o seguinte,
aluga um escritorinho aqui do lado, faz uma central de vendas, não sei, faz alguma coisa. Coloca alguém remoto, coloca 2 pessoas de confiança na casa, e assim você vai escalando seu Sim, negócio. E aí o que acontece? Fez a venda, direciona para a cidade entrega. Se não tem o medicamento em Marília, vai de Marília, o entregador vai levar na cidade vizinha, que é pertinho, coisa assim, de 10, 15 quilômetros, sim, perto, assim. sim, sim, Então, pronto, resolvido o problema. Digitalizou o negócio. sim. Montou um processo operacional padrão. E o cara fica lá, o cara é farmacêutico. Ah, mas aí perguntaram, né? E a hora que a farmacêutica for almoçar? Ué, que fique o dono da empresa. O dono da empresa é farmacêutico. Fica ele Sim, aqui é no claro. posto. Mas Ué, aí é um problema bom, né? é problema bom. Aí é um problema bom. Então, assim, resolvido o problema. Então, assim, que hora que a fulana vai almoçar? Ah, o horário de almoço dela é das 12 às 13h30. Então, das 12 às 13h30, vai estar o dono da Aí, empresa claro, aqui. vai estar claro. Se o dono da empresa não tem, vai ter que ter algum farmacêutico treinado para entender toda a bagaça. Sim, exato. Ah, vai. E quando for viajar? Até isso eu deixei alinhado. Quando for viajar, você traz uma farmacêutica de uma outra loja que já entende como funciona Claro. e resolvido o problema. Sim, sim, Ou ela trabalha de lá, joga a bola para ela lá, ela sim. dá suporte. É, Simples. eu gosto muito de uma questão ali, né? Um podcast que teve, né, com a Bíblia Diniz ali, né? Ele falou, cara, se tu tem um problema na tua empresa, procura processo ou pessoa. Pessoa. Cara, é fatal, entendeu? Assim, procura processo ou pessoa, entendeu? Porque assim, e eu faço muito, né, das palavras dele as minhas, porque, claro, né, era muito mais antigo do que eu até, e aprendi muita coisa com ele. Mas eu digo assim, se tu contratou para uma pessoa para executar a parte técnica, ela sabe a parte técnica e não está acontecendo, onde está o problema? Percebe? Então, assim, tu sabe que a pessoa tem condições de executar, mas a pessoa simplesmente, né, ou seja, está executando, mas as coisas estão travando, né? Então, não tem como tu dizer, ah, eu troco a pessoa. Cara, a pessoa tem habilidade, a pessoa é capacitada. Para e olha um pouco. Eu vejo, assim, que falta muito também, como é que eu digo assim, é, eu costumo apelidar de fator I, tá? Eu costumo brincar, tá faltando um fator I na tua empresa. O que é o fator I? Fator incomodação. O quantos por cento tu quer te incomodar? Entendeu? É isso, tá? Ou seja, quer te incomodar 100%? Quero. Então a mudança vai acontecer 100%. Ah, eu quero me incomodar 50%. Então nem me contrata, porque não vai acontecer. Percebe? A coisa tem que ser, em determinado momento, encarada com seriedade. E até muitas vezes é perguntado: o 100% que tu quer te incomodar, tu também vai trocar pessoas? Porque é a realidade. Você vai Entendeu? sair da empresa, porque às vezes o problema é você. O problema. Tu vai deixar acontecer, entendeu? Se tu vai deixar a coisa acontecer. Porque, primeiro, assim, né? Primeiro de tudo, numa consultoria, digamos, empresarial, tem que haver uma definição clara e tem que haver uma carta de apresentação. As pessoas têm que entender que a consultoria está ali e que não é para tirar o trabalho delas. Aonde a gente organizar a casa, onde a gente entender o processo, a última, pelo menos eu vejo assim, tá? E eu trabalho assim. O último passo que eu digo é: não tem para onde colocar a pessoa. Redução de custos agora, o que foi feito é, cara, aqui tem que ter corte. Por quê? Porque estava demais. Em algum momento, um processo se tornou tão ineficiente que ele teve que trazer mais pessoas para poder se transformar numa coisa não normal, mas numa coisa que tivesse um entregável, digamos assim, entendeu? Essa é a realidade. Só que agora, a partir daquele momento, esse processo ele passou rodando durante 5, 10 anos. Aí aquilo gira assim. Imagina o percentual, né, que eu brinco, né, de fator de incomodação nesse critério de mudança, porque
fator de incomodação ele é diretamente proporcional ao fator de resistência. É fato. Ou seja, e a gente tem que perceber nesse momento assim, ó, as pessoas não estão contra o consultor, as pessoas não estão contra a empresa, as pessoas não estão contra a gente. E aí não dá para levar para o lado pessoal. As pessoas estão somente a favor delas. Acabou. Então, elas vão proteger a área delas, vão proteger o trabalho delas, elas vão guardar a informação, elas vão segurar, não vai falar, e tá tudo bem. Só que, partindo de cima, do topo, ou seja, eu quero a mudança, eu quero me incomodar, aí a transformação operacional tem que acontecer. A transformação operacional, junto com a transformação digital, vou te dar um exemplo, né? Uma determinada empresa tinha 4 pessoas para fazer o processo de conciliação bancária. Ok, sempre funcionou assim. Perfeito, legal. Tá. Entraram softwares no mercado vinculados com o ERP que passaram a fazer a conciliação de forma automatizada. Ou seja, implanta de 4 foi para 1. E o serviço com mais eficiência e mais eficácia. Menor porcentagem de taxa de erro com a conciliação automatizada junto com o RP. As outras 3 pessoas que estavam operando, o que foi feito? Realoca para outra área. Entendeu? Ou seja, vai uma para fazer a análise de cobrança, vai outra para fazer a análise comercial e vai outra para fazer a análise de logística. Saíram só de conciliação, mas foram realocadas em outras áreas. E esse é o pensamento que tem que acontecer. Por quê? Porque o processo se transformou tão dinâmico que, a partir desse momento, a empresa começou a faturar tanto, ou seja, já vinha faturando tanto, que colocou o quê? Eu não consigo colocar minhas contas a receber em dia com as conciliações. Mas também ficava o quê? Ficava evidente que faltava alguém na parte comercial, que faltava alguém na parte logística, que faltava alguém na parte de contas a receber. Ou seja, então, esse cenário todo que a gente conversa, e muitas vezes quando a gente fala consultoria, assusta. Por quê? Porque veio para tirar meu emprego, veio para tirar meu trabalho. E outra, aquela ideia de que quando a gente fala consultoria, a gente pensa em 4 letrinhas, pensa em empresas internacionais, pensa em tudo isso. Gente, consultor é um cara que tem mais expertise, que vai ofertar isso para o mercado, que vai trazer isso para dentro da minha empresa, e que vai me ajudar a crescer mais. Ele vai me ajudar a chegar num ponto onde eu nem sonhava em estar. Essa é a grande realidade. Ou seja, o que eu mais gosto de receber, assim, todo mundo também gosta, feedback positivo. Mas as críticas também são muito construtivas. Sim, agora, saber como, eu estou sendo contratado, eu não vou criticar. Negativo, tu está me contratando para eu falar a verdade, nua, crua e dura. Essa é a realidade. Se eu não chegar e não te falar isso, ou seja, eu sou um agente de transformação. Se eu chegar e te disser, tá tudo bem, para que eu estou te contratando? Mas eu também não vou ficar procurando erro em tudo quanto é lado. Estabelece o processo, define, planeja, implanta, controla. Pronto. Acabou. É isso que tem que acontecer. Entendeu? Não tem como a gente ficar brigando ou ficar discutindo, entendeu? Com uma situação que, olha, daqui já passou. Se tu não interagir, por exemplo, se o empresário, se tu não intervir aqui já era. Aqui morreu. O Gessé, eu vou um pouquinho, assim, não é reinventando a roda, mas a gente fala que é o seguinte, qual que é o modelo de negócio que você quer? Você quer ficar 100% dependente da empresa? Você quer tirar férias? Como que você quer? Você quer automatizar 100%, igual você falou? Você quer resolver só 50% do problema? Exato. Não dá para fazer. Exato. Eu fiz um aconselhamento esses dias, aonde o empresário tinha tudo. Tudo. E agora, como é que eu faço para te contratar? Não contrata. Mas como? Tu não contrata. Tu não precisa de mim. Tu precisa de um outro você. Mas como assim? Eu digo, se você cai, a empresa para. E aquilo ali ficou martelando, entendeu? Porque era tantas coisas que ele coordenava e comandava que não adianta um consultor
chegar e dizer faz assim ou faz assado. A identificação do diagnóstico foi positiva, a identificação do diagnóstico foi assertiva, e nós voltamos a conversar, mas ao mesmo tempo eu disse para ele, procura outra pessoa para estar ao teu lado, para começar a delegar, para que no momento que você não esteja, as coisas não parem. Você tem um para cada área, perfeito, mas tem para todas? Qual o teu plano B se uma das tuas áreas cai? Ou seja, entendeu? É aqueles tipos de empresa hoje que é urgência, né? Ou seja, eu terceirizo isso, terceirizo aquilo, terceirizo aquilo, terceirizo aqui, terceirizo lá, tudo funciona muito bem no ecossistema. Mas eu tenho que estar comandando tudo a todo momento. Perfeito, mas e se eu caio? Como é que funciona? Né? Então, não, Gessé, gostei, né? Agradeço a sinceridade, agradeço, né, a honestidade, né? Voltamos a conversar, perfeito. Daqui para frente, a vida segue. Não são todas as consultas, todos os diagnósticos, todas, né, leads que a gente vai fechar e que necessariamente a gente vai apresentar uma proposta. Porque eu vejo que o meu trabalho é esse. Se eu não tenho trabalho naquela empresa, é partir para a próxima. É sendo realista, é sendo honesto, é sendo verdadeiro. Entendeu? Eu digo assim, cara, tá tudo bem. Tu não precisa de mim. Tu precisa de uma outra pessoa do teu lado. Agora, tu queres que eu treine a outra pessoa do teu lado para ter um olhar consultivo? Sim, aí tu pode me contratar. Queres que treine a outra pessoa do teu lado para que ela tenha um olhar crítico sobre a situação? Que ela saiba gerir mais demandas? Perfeito, aí é a hora de contratar. Quando a gente fala de transformação digital, e esse era um caso de transformação digital também, o pessoal diz assim, não, mas eu tenho que comprar software é caro, eu tenho que contratar isso aqui é caro, tenho que contratar aquilo ali é caro. Então, assim, o Google está aí e é de graça. O formulário do Google existe para fazer pesquisa. Qual foi a última vez que tu pegou a base de clientes do teu WhatsApp e tu mandou uma pesquisa para eles perguntando como é que foi o atendimento, se está gostando dos preços da loja, se ele pretende voltar e se ele indicaria a loja para alguém? É de graça. Só basta que o teu fator de incomodação queira funcionar, entendeu? Porque a partir do momento que tu também tem, eu quero fazer como tu comentou, né? Eu quero automatizar, mas o meu processo não está, né, funcionando. Muitos empresários também querem investir em tráfego pago, mas no orgânico não performa e, ao mesmo tempo, não cuidam da base de clientes que tem. Então, a transformação operacional que eu trago também traz esse pensamento, traz esse também, desperta esse sentimento também, entendeu? Se, cara, olha para dentro da tua base, olha para dentro da tua empresa. Primeiro, os teus colaboradores compram de ti? Pergunta assim, fatal. Teus colaboradores têm condições de comprar o teu produto? Não, não tem. Então, qual é o teu nicho? Porque daí temos duas coisas erradas. Ou a remuneração está errada, ou a empresa está fadada ao fracasso. Ponto. Entende? Ou seja, se tu trabalha numa joalheria, tá? E tu não tem condições de comprar uma peça da joalheria, e eu não vou dizer a mais cara, vou dizer uma das peças que estejam nas tuas condições. Quero comprar uma aliança de casamento. Perfeito. Eu trabalho numa joalheria, eu sei o custo, eu sei o preço, eu sei as condições que estão ali. E a partir do momento, o dono da joalheria não oferta uma condição especial para eu que sou funcionário, e eu estou falando de um ambiente de joalheria, aonde nós estamos conversando, que precisa ter o quê? Um alto grau de responsabilidade. São peças caras, produtos de luxo, né? Então, assim, mas eu trabalho numa revenda de carro e não tenho condição. Não estou falando de comprar à vista, gente. Estou falando assim, é o teu sonho? Perfeito. Já conversou com o teu chefe? Já conversou com o teu empresário? Conversou com... Né? Cara, eu queria comprar aquele carro ali. Eu queria comprar aquela aliança de casamento ali. Ou seja, quando tu consegue ofertar isso, tu consegue realizar um sonho. Tu está conseguindo realizar o sonho dos teus clientes? Porque começa em casa. Né? Começa dentro. Eu tenho um caso até interessante que, na verdade, não foi nem consultoria, mas foi uma pergunta que eu fiz. Eu encontrei um aluno, quando eu trabalhava em Prudente, aqui do lado de aqui. Ele trabalhava num outro mercado e estava comprando um mercado concorrente. Eu perguntei para ele assim, bicho, deixa eu fazer uma pergunta para
eu preciso entender por que você está aqui e está com a camiseta da sua empresa. Você não tem nenhum benefício para comprar dentro da empresa, para deixar o dinheiro dentro da empresa, e se eu não me engano, lá o mercado tinha 3 unidades dentro de Prudente. Tudo bem, outros hipermercados são maiores, têm um poder de compra maior, enfim. Mas, exemplo, se a empresa em três lojas tem 100 funcionários, se ele tem um benefício, ó, é o seguinte, eu vou descontar em folha, assim, eu dou um desconto de 5% ou 8%, esse dinheiro fica dentro da própria empresa. Fica. Não vai lá no concorrente. E é uma das coisas que a gente encontra, verdade. Não, mas a gente encontra demais. E o cara não faz conta. E outra coisa, e quem está comprando também não faz conta, porque é o seguinte, o Presidente Prudente é longe, ele vai ter que sair do comércio, ele vai ter que atravessar a cidade para comprar um produto que está mais barato, mas ele não fez conta de combustível e não fez conta de tempo. Tempo para ir e tempo para voltar. Verdade. E assim, cara, eu vejo que é muito mal direcionado, entendeu? Assim, quando eu falo de transformação operacional e transformação digital, quando eu trago o assunto para a pauta, entendeu? Assim, transformação operacional na área de benefícios para colaboradores. Percebe? Eu digo assim, hoje, né? Ou seja, eu operei numa empresa onde eu comecei com um processo da seguinte forma. O básico, é o que o mercado paga. Perfeito, tranquilo. A gente vai trazer pelo básico. Uma que eu preciso saber se tu quer. Verdade é essa, entendeu? Ou seja, querer todo mundo quer. Entrega é o que a gente precisa. Então, na condição de recrutador, eu digo o seguinte. Tu vai vir pelo básico e tu vai me entregar o básico da vaga que eu preciso. Perfeito. Com acompanhamento contigo, daqui 3 meses, nós temos um reajuste. Passou os 90 dias. Ótimo, maravilha, legal. Qual é o meu plano para próximo crescimento ou meu plano para uma próxima remuneração, digamos assim? Cara, vamos entrar com um benefício de vale-refeição? Ponto. Entende? Benefício de vale-refeição hoje, praticamente, né, ele é isento de verba indenizatória. Não incide INSS, não incide FGTS, não incide verba. Os bancos fazem muito isso, né? Os bancos Então, assim, em vez de eu pegar, tá, e entregar um aumento salarial que vai ter uma parcela para dentro de uma estrutura que vai, né, claro, contribuir com o INSS, contribuir com o FGTS, mas a gente quer dar uma melhoria para o nosso colaborador naquele momento, e eu estou começando a empresa, ou seja, eu tenho até 10 colaboradores. Cara, se tu tem 10 colaboradores, a tua folha de pagamento já tem que ser, né, boa, ou seja, tua receita tem que ser boa para que tu possa ter uma folha de pagamento de 10 colaboradores. Tu vai me dizer que tu não pode, em determinado momento, projetar o teu lucro e, ao mesmo tempo, entender que tu pode diminuir um pouquinho o teu lucro e jogar um pouquinho para um vale-refeição? Por menor que seja, entendeu? Estabelece métricas, por exemplo, para que o vale-refeição seja estabelecido. Uma das métricas, não falta. Vem trabalhar, batendo ponto todos os dias, não se atrase para o trabalho, vale-refeição vai ser, né, fornecido, ou seja, é um benefício da empresa que vai ser fornecido, estabelece aquele benefício, faz a convenção coletiva, faz aquele acordo com os colaboradores, todos estão de acordo. Pronto. Se houve faltas justificadas, se não houve falta justificada, quer dizer, trazer essa mentalidade para dentro do empresário, e eu digo assim, hoje, é errado a gente olhar e dizer, as grandes empresas sustentam o país. Quem sustenta o país é o pequeno e médio. A gente sabe disso. Agora, a mentalidade do pequeno e médio para poder crescer, essa sim tem que mudar. Essa mentalidade tem que mudar. Tu tem que trazer o cara para a mentalidade do grande, mas não com o mesmo benefício do grande. Não querer uma ideia megalomaníaca de querer ser GPTW4, aquela situação toda. Trazer para a realidade que ele dá conta. A realidade que ele está agora. Oferta o básico, né? Ou seja, em boas condições de trabalho, né? Entende a vida do colaborador. Uma das coisas que eu prezo muito nas consultorias, no trabalho da parte operacional com gestão de pessoas, é o seguinte: pessoas
são pessoas. Se tu trabalha com uma pessoa e ela depende de rendimento, a percepção daquela pessoa, perdão, como ela começa o dia de manhã, é extremamente importante. Então, assim, eu vou trabalhar com atendimento ao público. Ok, durante o dia inteiro. Legal. Chego de manhã na empresa, não tem café. E o café básico, um cafezinho, não tem como é que é, um pingado. Né? Ou seja, cara, dá o pingadinho, entendeu? Adoça o paladar, deixa a criatura mais doce para atender o cliente o dia inteiro, sabe? Aí, ou seja, o quanto de psicologia tu tem que aplicar para pessoas que trabalham com o público e os treinamentos também que eu oferto nessa estrutura de dizer, o atendimento ao cliente, ele não começa na empresa, ele começa em casa. Se tu saiu de casa de manhã, discutiu com o marido, discutiu com a esposa, entendeu? Já vai com aquilo no ônibus remoendo, já vai... Falta inteligência emocional. Quando tu chega na empresa, na parte da manhã, o empresário que trabalha no ramo de comércio ou de prestação de serviço, que tem atendimento ao público, ele precisa ter um bate-papo todos os dias de manhã com a equipe. Tem que ter uma liberdade de dizer, não estou bem, hoje eu não estou legal. Entende? Assim, mas não vai trabalhar, mas vai trabalhar, mas tudo não está bem hoje. Não, faz o seguinte, vai lá no estoque. Olha só, hoje tu fica aqui, tu arruma os cabides. Olha só, hoje tu fica ali atrás do balcão. Hoje tu não precisa interagir com ninguém. Imagina o prejuízo que isso traz para a marca, para o nome da empresa. Um mau atendimento, porque não houve um estabelecimento de comunicação na primeira hora da manhã. Isso é transformação operacional. Isso é gestão de pessoas. Entendeu? Digo assim, é estabelecer um canal. São coisas... Eu vejo, Renato, são coisas muito simples, entendeu? Eu falo que fazer o feijão com arroz. Fazer o feijão com arroz, meu, você consegue bons resultados. Bons resultados. Vou fazer 2 perguntas em uma. Manda. Principais desafios, inteligência artificial, automação e análise de dados e previsões de inovação. Tá, vou pegar a primeira. Os principais desafios de inteligência artificial, automação e análise de dados, tá? O principal desafio, primeiro, são os dados. A integridade dos dados, tá? Para que a gente passe a operar, digamos assim, com inteligência artificial, para que ela nos forneça insights que são, né, os bens mais preciosos, são valiosos para nós, digamos assim, nessa estrutura, tá? Então, se a empresa não tem um RP, que ela pelo menos tenha todas as vendas anotadas, que ela tenha todas as compras anotadas, tenha todas as notas fiscais eletrônicas, que a partir do XML nós modelamos ele, extraímos os dados, enfim, e a partir disso a gente consegue ofertar alguns dados de indicadores. Então, assim, mesmo que seja muito cru, os dados têm que ser íntegros. Então, o principal desafio de trabalhar hoje com inteligência artificial para indicadores, nesse caso específico, são dados. Se a empresa já tem o ERP, o software, enfim, tudo mais, começa a se entrar numa outra etapa de desafio, que é mão de obra para tratar estes dados, para poder compor estes dados. Então, pequenos e médios empresários hoje não têm setores de tecnologia interno nas empresas. Né? E aí não digo assim, eu vou dizer o seguinte, vou dizer uma coisa que é muito rasa, mas que quem está nos assistindo até entende. Usar o chat GPT hoje, ou qualquer outra inteligência artificial, é a mesma coisa que usar o Google. Ponto. Se tu não souber perguntar, a resposta que vem está errada. Então, para isso, todo mundo sabe. Entendeu? E resolve, isso é para a vida. Tá? Identifica que tu está conversando com uma outra pessoa. Ponto. Como tu conversa com uma outra pessoa? A gente ignora comando, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza, aquela coisa toda. Só que, se eu não souber perguntar, se eu não souber o assunto que está sendo conversado, esse já é o primeiro desafio. Então, conhecimento, usar a ferramenta. Tá? Gessé, só fazer um adendo. Não sei se você já ouviu falar de um cientista, neurocientista, chama Pedro Calabres. Tá. Já ouviu falar? Sim. Eu acho ele sensacional, porque ele vai direto ao ponto, e ele vai direto ao ponto com...
ele traz o estudo. Então, eu falo assim, ó, é o seguinte, segundo estudo, assim, assim, assim. Aí ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, para de falar nesse tal de chat GPT que pensam que vai resolver o mundo. Não vai resolver o mundo. Eu escutei numa reunião outro dia que é o segundo cérebro. O ser humano não sabe usar nem o primeiro, como que vai usar o segundo? É verdade. E aí eu fiquei pensando, eu falei, tem razão. É verdade. Hoje, assim, a gente fica muito bitolado no meio que a gente vive. Então, por exemplo, eu participo de muitos grupos de consultoria, muitos grupos de inteligência artificial, muitos grupos financeiros, auditorias e tudo mais. Então, assim, a inteligência artificial está revolucionando tal mercado, a inteligência artificial está revolucionando tal mercado. Quer dizer, as análises da inteligência artificial hoje, elas estão revolucionando mercados. A entrega dela está revolucionando o mercado. Mas é uma coisa muito interessante, uma frase que eu gostei muito de escutar, que diz assim, nós não vamos ser substituídos por inteligência artificial. Nós vamos ser substituídos por pessoas que sabem usar inteligência artificial. Essa é a grande realidade. Eu te digo assim, o meu trabalho hoje, tá? Dentro da estrutura hoje, de consultoria, mentoria, aconselhamento, avaliações, todos eles são feitos hoje dentro e com inteligência artificial. Mas eu domino todos os assuntos que eu estou ali. Eu não vou sair para trabalhar com uma IA falando de física quântica, falando de química dos elementos. Não domino essa área, não é minha essa expertise. Eu não sei, né, indicar para a inteligência artificial se ele está errado ou não. E está bem escrito lá embaixo no chat GPT. Ele pode cometer erros. E todas as IAs se isentam dessa mesma forma. Podem cometer erros. Esse é um desafio também. Tá? Ou seja, saber usar. A gente entra no campo de engenharia de prompt. Pode parecer um nome difícil, pode assustar, mas a engenharia de prompt nada mais é do que entenda que quanto melhor você estruturar e mais você quebrar os passos, melhor vai ser a tua entrega, melhor vai ser a tua saída. Essa é a realidade. Tá? Sim. Tu comentou sobre as previsões para o futuro, certo? Isso. Tá. Previsões para o futuro que a gente tem hoje já não são mais tão previsões, né? Então, ou seja, já são praticamente realidade, tá? A inteligência artificial, né, autônoma, na verdade, ou seja, que é capaz de pensar por si própria. Alguns dizem que já chegamos nesse ponto, né? Ou seja, né, alguns cientistas da OpenAI já disseram que não sabem como ela funciona. Outros já disseram que ela já é capaz de pensar sozinha. Então, hoje a gente fica no campo da Skynet, ou seja, se o que está sendo publicado na internet, ou seja, já é tão verdade ou não. Um dos desafios maiores hoje que nós temos com relação à inteligência artificial hoje é tudo que é publicado é verdade? A gente já sabe que não, porque a gente também hoje já tem deepfakes, ou seja, todos os artistas de Hollywood hoje já têm processos contra as inteligências artificiais, ou seja, não se pode formular os rostos dele, nem preceitos, nem figuras, somente muito assemelhados, digamos assim, né? Todos os direitos autorais sobre as vozes, sobre as imagens, sobre, né, o que eles fazem na vida deles não podem circular dentro dessa estrutura. Então, a menos que seja específico para um filme, alguma coisa, o que está de popular hoje não pode ser utilizado. Então, são desafios também que a gente vem encontrando. Da mesma forma, a regulação da inteligência artificial hoje, ela é um desafio e, ao mesmo tempo, ela é uma previsão. As IAs vão ser regulamentadas, essa é a grande verdade. Por quê? Porque o ser humano é o ser humano. Em determinado momento, uma resposta dentro de uma IA, ela pode ser condicionada a valorizar determinada companhia e não outra, entendeu? Sim. O que é a realidade hoje? Já existe uma inteligência artificial que comanda uma empresa japonesa, ela é uma CEO de uma empresa japonesa, então nada de nenhuma decisão que aconteça na diretoria que passe por ela, ela tem o poder de vetar ou de autorizar, então é com ela a estrutura, então isso já é uma realidade, né? Os desafios hoje, na verdade, para cada um de nós, o aprendizado, né? Ou seja, o saber lidar com ela da melhor maneira possível, e uma das preocupações, as previsões que eu tenho, no caso,
para o Brasil não são muito boas, tá? Por que eu te digo isso? O QI do macaco treinado é 88. A última medição de QI que a gente teve no Brasil, o mês baixo foi 89. O mais baixo? Foi 89. O Exército Brasileiro aceita jovens que têm um QI de 90 para serem engajados nas suas fileiras. Então, o nosso nível de estudo, nosso nível de educação está muito baixo. Percebe? Esse é uma previsão que não é boa para o campo em que a gente está se direcionando. Ao mesmo passo de que o Ocidente, Japão, Europa e Ásia, eles usam muito menos inteligência artificial. E a resposta é muito simples. Por quê? Porque o padrão de estudo deles é muito maior. Nós utilizamos inteligência artificial para coisas cotidianas e eles para coisas científicas. Essa é a nossa grande diferença. Tá? Então, a previsão que eu tenho para o campo de estudo não é boa. E é o que eu vejo na prática, é o que eu vejo no dia a dia. Hoje, tu vai conversar com uma pessoa, como tu comentou, como a gente falou no início, não, é o chat GPT, ou não, vai tirar meu trabalho, aquela coisa toda. Não vai tirar teu trabalho. Quem vai tirar teu trabalho é quem sabe usar. Então, assim, em determinados campos, está sendo muito disseminado, né? A questão da inteligência artificial, ou seja, hoje tu podes ver que hoje blogs, sites, posts de Instagram, posts de rede social, vídeos de 5, 10, 15 segundos, já são feitos de forma com o IA. Isso só vai aumentar, isso só vai melhorar, digamos assim. Se a gente olhar para cá e disser, não, mas esse campo não existia. O Brasil já tem o primeiro bilionário com inteligência artificial. O Google acabou de comprar a empresa dele semana passada. Então, assim, são coisas que o mercado não existia. É aquela situação. Há quem chore e quem venda lenço. O que tu vai ficar escolhendo? Entende? Então, assim, mesmo que tu não vá cair de cabeça lá para dentro, ou seja, como é o meu caso, ou seja, eu sou um entusiasta de IA, utilizo IA, gosto de estudar, mas o meu campo é consultoria. Mas eu preciso entender o máximo que eu consigo extrair dela. O meu conselho de guerra opera comigo praticamente 24 horas. Eu tenho 22 especialistas altamente performados, estão sempre sendo atualizados em várias áreas de estudo de consultoria. O último que eu formatei agora está trabalhando comigo na parte de estratégias de psicologia de precificação, penetração de mercado, entendeu? Está trazendo outras métricas. Como eu disse, os dados estão na internet. Sim. A veracidade desses dados, elas devem ser comprovadas também. Percebe? Então, assim... eu tenho o costume de, quando eu escrevo, tem que ser um assunto que eu domino e eu gosto de colocar a referência, de onde veio. Exemplo, se eu for escrever alguma coisa que está dentro do meu domínio, dentro da minha dissertação do mestrado, eu uso o chat GPT para dar começo, meio e fim, para ajustar o texto. Perfeito. Agora, se não sou, mas só que eu entendo daquilo, exemplo. Vamos falar sobre gestão da qualidade. Eu tive disciplina maçante no mestrado de engenharia. Então, eu posso ser também um coautor daquele texto. Mas só que eu trago alguém de relevância. Sim. Hoje se fala muito em uma coisa chamada clone de IA. Tá? E é bacana a gente trabalhar com clone de IA, porque, assim, pode ser feito um clone de IA do professor e mestre Renato Camacho. Simples. Isso depois depois você me ensina, hein, bicho? Ensino. O que o Renato... Você mandou um robô para mim, né? Mandei. O que o Renato é, entendeu? O Renato é as experiências dele, os estudos dele e os textos que ele publica e os livros que ele lê. Esse é o Renato. Então, se eu estiver a entonação de voz do Renato, tiver um teste, vou dizer um teste DISC do Renato, por exemplo, assim, né? Teste comportamental DISC do Renato. A gente tiver uma estrutura de todos os livros que o Renato já leu. A gente tiver todos os textos que o Renato tem e interpretar dentro da estrutura dos textos do Renato, qual é o tom de linguagem, né? Como é que o Renato se posiciona, né? Fizer uma entrevista com o Renato, abordar determinados temas com o Renato, a gente treina o clone do Renato.
Então, o Renato passa a performar dentro de uma estrutura de IA. Percebe? O que é importante para o Renato hoje? Tu comentou que tu tem filhos, né? Filhas, né? Filhas. Filhas. Então, assim, família é importante para o Renato? Sim, é importante para o Renato. Então, no clone de IA, nós vamos trabalhar com ele, vamos performar da seguinte forma. O que é mais importante, Renato? Família ou trabalho? Hoje, para mim, em primeiro lugar, família. Família, perfeito. Renato, tem $1 milhão para você trocar de país e a vaga para ir sozinho. Família. A IA não vai pensar, percebe? A IA vai ter um fator de entonação, de característica, de temperatura, em que ela vai ponderar. Mas a pergunta foi só essa. Tu não disse para aquele clone, ou tu não disse para aquela IA, se tu está precisando de dinheiro, se o momento é propício, se tu está passando dificuldade aqui, se tu não tá. Tu não falou nada, tu só fez a pergunta. Mas se você falar, ele vai te dar a solução. Vai trabalhar, vai fazer isso. Entendeu? Gessé, é assim, ó, pra gente finalizar, para também, dentro do que a gente combinou, a gente poderia até montar, eu falo que todos os convidados do podcast, a gente poderia fazer uma semana de bate-papo, fazer uma semana de 3, 4 para a gente falar sobre uma coisa, outra coisa, porque é muito conteúdo, é um conteúdo muito rico e um conteúdo muito prático. Sim. Prático, bicho. Acontece assim, vai ser assim e é assim. Acabou, né? É assim, você tem alguma observação para a gente finalizar? Observação, cara, que eu tenho para finalizar, cara, falando para quem ainda não entrou no mercado de trabalho, tá? Desenvolvimento, programação, automação. Até tu me perguntou ali, né, sobre automação também, deixei passar ali sobre aquela questão da automação. A automação tem se transformado num campo muito interessante de trabalho, de estudo também, tá? Então, realmente, é muito válido ali a questão da automação. E automação para tudo, tá? Não só... E detalhe, só fazendo um adendo, desculpa. Tem muito curso válido que eu falo. Ó, tem cursos dentro do Google, tem cursos dentro da Microsoft e denso de conteúdo bacana. Sim. Eu vejo hoje, assim, cara, dica para quem está entrando no mercado, que a gente está conversando aqui, trabalhando na parte de operações e na parte de digital, o cara que for trabalhar com desenvolvimento, com software, com tudo, que ele entenda de negócio. Que ele possa também entender de negócio, entendeu? Porque senão não vai ir adiante, vai ficar sempre dependendo de alguma coisa, dependendo de alguma outra área, né? Sempre dependendo de alguém para estar, né, atrelado a outra determinada demanda. Assim, mas a minha área é código. Não, a tua área é código, mas o teu código executa uma área de negócios. Então, assim, faça alguma coisa na área empresarial, faça algum, entendeu? Cursos, propriamente na Udemy ou qualquer outro curso na parte seja de onde for. Seja de onde for, mas faça curso empresarial. Uma das coisas mais bacanas que eu vejo hoje, né, dentro do YouTube, é o acesso à informação. Então, assim, tu tem condições de te formar, né, alguém com o YouTube e, cara, um celular e também um notebookzinho barato, não precisa ser nada de interação, tu vai embora. Então, assim, cara, se eu te disser que o seu... Hoje, vamos fazer o seguinte, ó, a gente praticamente já passou um pouquinho do tempo, eu já tomei muito seu tempo, e eu vou fazer uma pergunta para a gente fazer o fechamento. O que você dá de dica? Para essas questões que a gente está falando, né? Questão operacional, questão do digital, né? Tem toda uma lenda aí, enfim, a gente comentou algumas características, algumas coisas que estão acontecendo a nível mundial, né? O que espera o Brasil, enfim, faz um relato, enfim, questão de formação, como que a gente pode, de alguma forma... Enfim. Sim, cara, assim, para os empresários, tá?
revisarem os processos. O processo está atrelado a custo está atrelado a mais lucro, né? Ou seja, se ele tiver, quanto um custo mais baixo tiver, mais lucro a empresa tem, tá? Que a transformação digital, né, em qualquer âmbito que ela ocorra, assim como eu dei de exemplo ali, que um pequeno formulário do Google, assim, até como botar um RP na empresa, ou trabalhar com Excel para suas, né, finanças, enfim, já é uma forma de transformação digital, então não precisa se falar exatamente de muito investimento de dinheiro para se transformar uma empresa, digamos assim, tá? A previsão que eu te digo, assim, sobre inteligência artificial, ela veio para ficar, isso aí é fato, não precisa eu dizer, todo mundo já está, né, vendo isso. Mas uma das previsões que eu faço assim cada vez se especializem mais, né, em saber como utilizar, né, estudem como pedir, na verdade, entendeu? Acho que isso vem quebrar um paradigma de comunicação. Então, a gente precisa saber se comunicar com pessoas, ao mesmo tempo que a gente precisa também saber se comunicar com a máquina. Então, o que está ali atrás daquela teclinha ali é uma máquina, então a gente tem que saber pedir para saber receber, tá? Para quem está para entrar no mercado de trabalho, né? Então, estudem desenvolvimento, estudem automação, né? Estudem programação, estudem deep learning, né? Comecem a analisar essas áreas que são áreas de estudo de futuro. Não fiquem preocupados em questão de formação, né? É estranho dizer isso, mas numa formação de engenharia, numa formação de ciência de computação, uma formação de sistemas de tecnologia, enfim, porque hoje uma das coisas que mais vem se, né, colocando no mercado de trabalho hoje são empresas de um homem só. Então, isso vocês podem pesquisar à vontade na internet, ou seja, tem projetos que eu sei que uma única pessoa já faturou 300 mil reais com um único projeto, né, de automação, assim que a gente está conversando. Então, o que ele levou dele? Conhecimento e tempo. E isso fez ele faturar numa única conversa 300 mil reais. Então, as dicas que eu dou para vocês são essas, tá? Os empresários que façam bom uso da tecnologia, que não se assustem com consultoria, né? Que tragam os consultores mais perto da empresa para que possam estar se desenvolvendo, para que possam estar maximizando a lucratividade e, ao mesmo tempo, possam estar aproveitando, né? Essa onda que está vindo agora, analisando os seus dados, fazendo, né, uma boa gestão, né, operacional e digital da empresa. É isso, Renato. Perfeito. E aí, só para eu finalizar, para dar um adendo também, lembrando que tem muitos cursos bons, gratuitos. Sim. A gente tem no próprio Google, a gente tem na Microsoft tem alguma coisa bacana. Nas faculdades federais e estaduais tem cursos rápidos, mas que te dá uma bagagem, tá? Para que você não fique nesse conteúdo raso, tá? Sim, sim, sim. Você tenha... eu acho que faz, né? Aí vem aquela pergunta, né? Assim, você, pelo menos no meu caso, eu sou o que eu leio. Exemplo, para eu escrever minha dissertação, eu tive que fazer a tradução de pelo menos 100 artigos, 50 deles eram em japonês. Olha só. Por quê? Eu fui estudar um método japonês da Toyota, que é o MASP. Sim. Então, onde que vem a referência? Vem do Japão. Perfeito. Outra parte veio dos Estados Unidos, que Estados Unidos está avançado na gestão da qualidade, e o restante eu li aqui no Brasil. Então, assim, sou melhor que alguém? Não. O tempo passou para mim e para outra pessoa do mesmo jeito. Perfeito, é isso aí. Eu só tive desgaste de carro, cansaço, enfim, ansiedade doida. Teu conhecimento e o teu tempo. Meu conhecimento e meu tempo. Né? Tem coisa para aprender, vou aprender um monte de coisa ainda. E agora eu estou estudando, estou lendo. Ó, só para você ter uma ideia. E ninguém, pelo menos nas suas formações básicas, que aqui a formação, peraí, formado em administração. Ó, de 2 formações aqui, eu tenho certeza que você não aprendeu. Em 3 formações aqui você não aprendeu. Ó, em administração, contabilidade, finanças e direito, você não aprendeu a vender. Ah, não. Não tem. Você não aprendeu a vender. Não. Sabe o que eu fiz? Ó, aqui, ó. Aqui.
Só livro de vendas. Sim, Marketing. sim. Fui estudar. Fui É aprender a verdade. vender. É verdade. Aprendi tudo? Não. Não tem Mas só como. que é o seguinte, eu assisto pelo menos 2 horas de vídeos de quem é referência no mercado. É isso aí. Como melhorar a venda, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu testo todo dia alguma coisa nova. Perfeito. E tá certo, tem que testar mesmo. Uma Tem coisa dá que. certo, outra coisa não dá certo, outra coisa. Meu, e se não for assim, truco. Mas Isso. enfim, Gessé, Vamos lá. obrigado pela sua agenda, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Eu vou deixar aqui mas mais para o final do ano, hora que você tiver uma agenda, para a gente falar dos robôs de automação, Perfeito? das IAs, de como que você faz. Não precisa contar o milagre, conta só o santo. Não, tem problema, não tem problema. Tá Né? tudo aberto na internet. Tá tudo aberto, Mas assim, às vezes, para a gente, né, trazer esse conhecimento e trazer esse legado, essas questões e inovadoras, eu acho que faz todo o princípio, faz todo Mas enfim, gratidão. Ó, galera, para quem durante todo o nosso bate-papo teve aí as redes sociais do GCE, eu coloquei algumas, coloquei um site, tá aqui um site do GCE, mas embaixo aqui na descrição, no YouTube, vai ter, eu vou colocar todos os contatos que ele me passou, vai estar aqui embaixo. Então vai ter o nome, todas as redes sociais, então assim, quem ficar interessado, enfim, entrar em contato com o GCE vai ter condição de falar, né? Ou se não, pode também, entrar no meu site lá e vai lá e saiba mais, manda mensagem e tenho certeza que a gente não vai deixar vocês sem resposta, tá? Perfeito. Beleza? Beleza. Muito obrigado, Renato, pela Eu, oportunidade. eu que agradeço. Um baita conhecimento. Até, Até mais. Gessé. Até.